nunca recorreu àquele chazinho da vovó para curar resfriado, dor de cabeça ou mal-estar? O uso de ervas para tratar problemas de saúde é uma tradição popular no Brasil. Ao longo do tempo, estudos científicos conseguiram comprovar a eficácia da utilização de ervas e substâncias naturais para aliviar a dor ou curar enfermidades. Muitas ervas, inclusive, foram incluídas em programas do Sistema Único de Saúde, o SUS. No Viver Melhor de hoje, vamos mostrar os benefícios, os riscos do consumo indiscriminado e o poder das plantas. Da medicina ao prato do brasileiro, vamos falar dos fitoterápicos, que são os medicamentos produzidos a partir de vegetais ou plantas medicinais, e mostrar ainda as chamadas PANCs, plantas alimentícias não convencionais. Confira a potência das plantas para o tratamento de doenças, dietas alimentares e uma vida mais saudável. Eles estão enraizados em nossa cultura, trazem os saberes ancestrais e o conhecimento popular para garantir o bem-estar e até a cura de doenças. Eu faço xarope para meus netos com gengibre, alho, capim-vacideira, sempre remédio ostra, entendeu? E graças a Deus eles podem estar gripados, mas graças a Deus eles melhor que remédio de farmácia. Olha, eu acredito porque eu conheço essa cultura há mais de meio século e funciona. Eu fui criado com a minha avó, que praticava essa atividade, e conheço outras pessoas ainda que praticam, e eu sou a favor das terapias naturais. E receitas não faltam por aí. Eu sou vovó, então eu uso muito para os meus netos. Uso sempre. Eu uso boldo para fígado, estômago digestivo, né? Uso muito hortelã, a camomila e a erva doce. Capim-cideira, muito bom, capim-cideira. Pra quê? Ele é bom para a gente dorme, ele levanta a imunidade. Muito bom ele. Na infância da senhora, a senhora tomava muito chazinho, muitas coisas? Tomava chá de cravo, chá de canela, capim-cideira, erva doce. Eu gosto muito. Que é calmante, né? Para dormir, relaxar os nervos, né? Muito bom chá, eu gosto muito de chá. Os ingredientes para os chás são facilmente encontrados nas feiras livres e muitos são vendidos in natura. Na loja do Adeilson, que fica numa tradicional feira no Guará, em Brasília, os saberes populares estão expostos em cascas e raízes. A banca é repleta de folhas, temperos, ervas, tem produtos para todos os gostos. Tem grãos, castanhas, doces, queijos, chás, temperos, farinhas. São quase 1.500 itens, de alimentos a plantas medicinais. Natural do interior da Bahia, o empresário conta que cresceu na zona rural de uma cidade no interior e que foi criado com os saberes populares dos chás e das ervas, conhecimentos que, de certa forma, influenciam nos negócios. Lá não era nem por questão de querer, era por necessidade que tinha que ser os chás, né? E dava certo, né? Então, por isso que eu acredito que funciona. Olha, para tudo tinha um tipo de chá, né? Igual a semente de abóbora que o pessoal usa muito hoje. Ah, menino tem que comer semente de abóbora para não ter verme, essas coisas, né? E chás, por exemplo, tá com algum problema com insônia para dormir, toma um chá de erva-cideira, de capim-santo, né, que até hoje o pessoal usa, né? Segundo o empresário, além daqueles mais conhecidos como erva doce e camomila, os chás usados com fins emagrecedores e para controle de ansiedade atualmente estão entre os mais vendidos. O chá da moda hoje é o chá calmante, né? Parece que nós estamos vivendo uma época assim, acho que o pessoal ficou muito tempo em casa descansado e ficaram muito estressados, né? Mas assim, o chá da moda agora é o chá calmante, né? Então o valeriano, ele é muito bom para isso, tanto o valeriano quanto a melícia, né? Mas o hibisco é mais para questão de perda de peso, né? As pessoas procuram, né? A gente não pode atestar assim, dá certo, mas as pessoas que tomam falam que funciona, e aí a gente vende por ser um chá natural, né? Para orientar a população sobre o uso correto de fitoterápicos e plantas medicinais, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, lançou uma cartilha para tirar dúvidas sobre o assunto.
Com linguagem simples e acessível, o material disponível no site da agência reguladora explica a diferença entre plantas medicinais e fitoterápicos, as categorias de produtos, a importância da regularização dos fitoterápicos e mostra, por exemplo, como identificar se um produto está ou não em situação regular. As plantas medicinais elas já são utilizadas pela humanidade há milhares de anos. E é importante orientar quanto ao seu uso adequado e ao uso adequado também dos produtos que são produzidos a partir dela. Como qualquer outro medicamento, né, o fitoterápico ele pode ocasionar problema à saúde e se não for utilizado da forma adequada, né? Então, existe uma crença popular falsa de que um produto natural, se não fizer bem, mal também não vai fazer. Mas isso é preocupante, principalmente quando a gente estiver falando de um produto, de um fitoterápico irregular. Porque esses produtos eles podem estar contaminados com micro-organismos ou outras substâncias tóxicas. Então, é importante reconhecer um fitoterápico regularizado, né? Bom, e agora para repercutir o poder das plantas medicinais, tirar dúvidas e falar sobre os cuidados com o consumo, eu converso ao longo do programa Viver Melhor com Danilo Carneiro, médico especialista em medicina preventiva, mestre e doutor em ciências da saúde pela Faculdade de Medicina da UFG, Universidade Federal de Goiás. Também está conosco aqui Maria das Graças Lins, farmacêutica e doutora em Ciências e Química, professora aposentada da Faculdade de Farmácia da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. Sejam bem-vindos, muito obrigada pela participação de vocês em primeiro lugar. Vou começar com o Dr. Danilo. Bom, explica pra gente o que são plantas medicinais e a diferença, né, entre essas plantas e os fitoterápicos. Olá, Rafaela, grato pelo convite, prazer estar aqui com vocês. E olha só, a gente tem assim essa diferenciação, porque as plantas medicinais, a gente pode exemplificar assim as plantas que são cultivadas, que são nativas, que você tem numa horta, que você tem na natureza, ou que você compra numa ervanaria para fazer um chá, as partes das plantas desidratadas ou mesmo frescas, e a gente considera isso plantas medicinais, né, que são utilizadas popularmente, que fazem parte da cultura das nossas populações, do mundo inteiro, na verdade, né? E o fitoterápico já é um medicamento, né, onde ele parte para ser manipulado ou industrializado dentro de técnicas farmacêuticas e industriais que envolvem toda uma questão técnica e científica que gera um produto geralmente assim mais concentrado, com doses mais específicas e com fins específicos, né, de tratamentos, né, mais objetivos, assim, que devem ser prescritos, né, por um profissional prescritor. Então, já entra no ramo assim, de prescrição de um medicamento por um profissional para determinados objetivos. E as plantas fazem parte da nossa cultura, do nosso saber tradicional. As plantas medicinais são usadas de forma caseira, né? Então, todos esses usos envolvem um certo risco e necessitam de um conhecimento. Mas o fitoterápico, como um medicamento mais concentrado, ele tem que ter esse cuidado ainda redobrado. Doutora Maria das Graças, seja muito bem-vinda mais uma vez, muito obrigada pela participação de novo. Bom, com base naquela reportagem que a gente exibiu agora na abertura e na fala também do doutor Danilo, eu queria que a senhora apontasse, né, quais são os riscos e os benefícios também desses saberes. Todo mundo tem uma receitinha em casa, aquele chazinho da vovó para curar gripe, para curar aquilo outro, mas é preciso ter muito cuidado na utilização, né? É isso mesmo. Então, eu agradeço também ao convite. Fico muito feliz de estar aqui dividindo essa bancada com um médico, né, que gosta, que interessa pelas plantas, porque isso é uma riqueza brasileira imensa, que a gente pouco aproveita a nossa biodiversidade, né, que é riquíssima também, né? E aí, só complementando o que o doutor falou, é que os fitoterápicos são aqueles também, os produtos que têm tecnologia, né, que tem uma coisa mais avançada ali em termos de ciência, né? Os fitoterápicos são produtos que foram testados no laboratório e comprovou a ação deles. Foram coisas comprovadas, diferente do popular, né? E aí tem duas categorias de uso medicinal de plantas, o uso caseiro. Nós temos as plantas de uso popular, que são essas mais comuns, as de horta, né? Várias pessoas falaram, capim-santo, hortelã, né? Que todo mundo conhece. Geralmente, essas plantas de uso popular são plantas que não são brasileiras, são plantas introduzidas. Desde que os portugueses chegaram aqui, eles começaram a introduzir várias plantas. Gengibre, 1600, já estava sendo plantado, né? Então, essas plantinhas de horta, justamente porque elas são oriundas de outros países mais desenvolvidos nessa área,
elas têm, além da tradição, né, além desse uso popular, elas têm também muita ciência. Então, são plantas maravilhosas, são remédios indicadíssimos, né? E tem também a medicina tradicional. Tradicional é aquela que vem da tradição. Por exemplo, a medicina tradicional chinesa tem 5.000 anos. A Ayurveda indiana. A nossa dos nossos indígenas, ameríndios, né? E essa aqui, infelizmente, no Brasil é pouco conhecida, né? Também é uma medicina milenar, mas a gente conhece poucas plantas nativas, que também tem um potencial muito grande. E é o trabalho que eu faço, né? Na UFMG, fazia enquanto eu estava lá na ativa e continuo fazendo agora, que eu estou aposentada, estou com mais tempo para fazer essas coisas, né? Então é importante saber isso. As duas abordagens são muito importantes. E a Anvisa, ela, né, segundo o rapaz que falou aí, eles fazem o registro dos fitoterápicos estudados, mas também tem a categoria de produto fitoterápico tradicional. O que quer dizer isso? Que a própria OMS valida, né, que fala que aquela planta que tem milênios de uso, centenas de usos, ela também pode ser considerada como eficaz. Tá? A senhora falou do seu trabalho, né? A senhora, durante muitos anos, atuou no CEPLANT, que é justamente o Centro de Estudo de Plantas da UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais. Como é que é o trabalho de vocês lá? Vocês fazem a comprovação científica, digamos assim, que aquela planta ela pode ser usada para cura de tal enfermidade? Como é que funciona em linhas gerais? O que a gente faz é recuperar as informações tradicionais das plantas brasileiras, né? Tem um banco de dados que a gente criou, que faz parte também do CEPLANT, né, que é o DataPlant, que nós já temos lá informações de 3.500 plantas nativas do Brasil que têm algum uso. Toda informação que foi publicada, que foi registrada de 1950 para trás, quando os portugueses chegaram, a gente pega aquela informação, trata e coloca no banco de dados. Imagina, tem 3.500 plantas nativas do Brasil. A gente pergunta para as pessoas, quantas plantas nativas você conhece? A pessoa fala 5, hortelã não, guaraná, maracujá, açaí, batimão, já está bom. Então, a gente não conhece a nossa biodiversidade. Então, no CEPLANT, né, que é o centro de estudos que eu criei, né, agora tem outras pessoas cuidando lá, colaboro com eles, a gente está recuperando essas informações e trazendo de volta, né? Trazendo de volta pelo banco de dados, por meio de publicações em livros, revistinha, tem essa revistinha aqui, por exemplo, do Velozinho. Velozinho foi o primeiro botânico brasileiro do século XVIII. Ele era primo do Tiradentes, da Inconfidência. E ele é nativo aqui de Tiradentes, né? A cidade que eu moro atualmente. Então tem revistinha em quadrinho que a gente faz contando a história das plantas. Então o nosso trabalho é esse, né? E eu estou dedicando o resto da minha vida para isso, né? Que é pegar essas informações. Já pegamos informações de mais de 100 bibliografias, né? Muita coisa da Europa que a gente trouxe, né? E trazer de volta para a população brasileira conhecer, né? Porque a biodiversidade vai sendo destruída, vai sendo substituída, né? E perde-se todo o conhecimento tradicional também importante de plantas nossas, né? Que poderia gerar medicamentos maravilhosos para curar um monte de coisas do mundo inteiro, né? Que bacana, muito legal o trabalho de vocês. Daqui a pouquinho a senhora conta pra gente como ter acesso a esse material, viu? Doutor Danilo, olha só, conta pra gente, essas plantas medicinais ou os fitoterápicos, é claro que cada caso é um caso, mas em geral eles são usados como complemento da medicina tradicional, dos remédios que a gente já conhece, está acostumado, ou eles podem substituir, dependendo da situação? Bom, normalmente, né, eu sempre digo isso, o que é mais comum é a gente trabalhar com eles de forma integrativa, complementar, porque a maioria das pessoas já utiliza os medicamentos alopáticos, eles vão nas farmácias, né? É até uma grande preocupação também dos órgãos de saúde, que é a questão da automedicação. Então, no Brasil é muito fácil a questão de automedicação, as pessoas vão, compram remédios alopáticos e tomam, né, à vontade. E, lógico, todo o nosso sistema de saúde, assim como as nossas faculdades da área da saúde, elas são voltadas principalmente para essa área da medicina convencional, ocidental, alopática, moderna. Então, a grande maioria das pessoas já utilizam medicamentos alopáticos. E, de forma geral, o que a gente costuma trabalhar é fazer um trabalho integrativo e complementar. Eu, por exemplo, assim, na minha prática clínica, eu não retiro medicamentos prescritos pelos especialistas. Então, o paciente chega tomando um medicamento prescrito por um cardiologista, por um endócrino, por um psiquiatra, etc., né, qualquer especialidade. Eu não vou tirar o medicamento dele, porque foi prescrito por um motivo especial, para controle de doenças importantes. Então, nós trabalhamos de forma integrativa e complementar. Agora, muitas vezes a pessoa, quando está apenas com automedicação e tomando medicamentos, às vezes, inadequados, aí sim a gente pode substituir, né, por medicamentos naturais e conduzir
por meio de orientações de alimentação, hábitos de vida, o controle do estresse, além dos medicamentos, né, naturais, das plantas medicinais e fitoterapia, é possível conduzir, sim, um tratamento com base nesses medicamentos naturais. Mas a verdade é que, na maioria das vezes, nosso trabalho ele é integrativo e complementar juntamente com a visão ocidental moderna. Daqui a pouco a gente volta a conversar, eu vou pedir licença aos senhores, a gente faz um intervalo rapidinho e já volta, viu? A seguir, uma pesquisa da Universidade Federal do Amapá comprova a eficácia do uso de plantas na Amazônia para infecções e cólicas menstruais. Os detalhes do estudo, daqui a pouquinho voltamos já. A Amazônia é a maior reserva de produtos naturais com efeitos fitoterápicos do mundo. Diante da possibilidade da ação medicinal das ervas regionais, a flora desperta interesse da comunidade científica e tem sido objeto de inúmeras pesquisas. Recentemente, um estudo da Universidade Federal do Amapá comprovou a funcionalidade de chás e cascas maceradas para tratar infecções ginecológicas. O método já é usado por mulheres da região norte e teve a sua eficácia comprovada pelos pesquisadores. Assunto para o quadro Avanços. Confira. O estudo de alunos do curso de Ciências Ambientais da Universidade Federal do Amapá comprovou que as infecções ginecológicas e cólicas menstruais podem ser curadas com o uso de duas espécies que já são bastante utilizadas pelas mulheres da região norte, principalmente nos municípios do interior do Amapá. Casca do barbatimão, usada como anti-inflamatório e cicatrizante, e a folha da planta verônica, que, segundo estudos, contribui para a regulação do ciclo menstrual. Então é retirado a casca, geralmente as cascas, e elas são colocadas em água para sair uma tintura, e a mulher faz a lavagem da vagina com essas, eu chamo de tintura, né? Com a tintura dessa espécie. A iniciativa da pesquisa foi da jovem Andréia Clementina, de 20 anos. Neta de quilombolas do interior do Amapá, ela foi criada com os saberes da cultura tradicional, repassada de geração a geração. Nós acreditamos que essas pesquisas científicas, pesquisa etnobotânica, preserva o conhecimento dessas comunidades tradicionais. E preservar esse conhecimento é deixar uma parte da história aqui, contar uma parte da história. Se as mulheres utilizam essas plantas, milhares de mulheres antigamente utilizaram essas plantas para tratamento de infecção e inflamação. Então, nós vamos preservar esse conhecimento e nós vamos compartilhar ele com mais pesquisadores que vão trabalhar futuramente sobre isso, se eles quiserem. Então, nós vamos publicar essas pesquisas em artigos, né, em alguma revista. E esse é o nosso próximo passo, né? O conhecimento tradicional sobre as plantas medicinais simbolizam, muitas vezes, o único recurso terapêutico das comunidades. Por que as mulheres usam tantas plantas? Essa foi algo que suscitou, né? Foi algo que surgiu. Por que as mulheres usam tantas espécies de plantas? Primeiro, porque elas moram em regiões distantes, né, do centro urbano. E outra é o sistema precário de saúde pública, que elas também, se elas vierem das suas regiões para a capital, elas não têm uma certa estrutura para recebê-las. E além de que é muito demorada a questão de marcar uma consulta, de fazer os exames, e isso faz com que as mulheres fiquem nas suas regiões e usem essas plantas. O sistema de saúde tem que melhorar. Por quê? Porque as mulheres no norte, elas morrem em decorrência de câncer de útero, porque elas não fazem os seus exames no tempo certo. Eles usam plantas lá de uma forma preventiva, mas elas precisam ter um pouco mais de atenção voltada para a saúde da mulher. Bom, e agora, para repercutir com os meus convidados de hoje, eu volto aqui ao bate-papo com o médico especialista em medicina preventiva, Danilo Carneiro, e a farmacêutica doutora Maria das Graças Lins.
Vou começar agora esse bloco com Maria das Graças. Vamos lá, a gente tem ali na Amazônia, né, mais uma pesquisa de tantas, inúmeros estudos na nossa região amazônica, que é riquíssima, é uma farmácia viva, né? Então temos aí Barbatimão e Verônica para combater infecções ginecológicas. As mulheres da região norte já usam há muito tempo, agora com comprovação científica. Qual é a importância na avaliação da senhora dessas pesquisas que cravam que determinada planta, que determinada erva tem ali realmente a eficácia? Isso é importante para o país, né, como um todo? Isso mesmo, isso seria o ideal, né? Nós estudamos todas as nossas 3.500 plantas, né? Mas infelizmente isso não é possível. Tanto que a OMS reconhece hoje que é a tradicionalidade, né? A tradicionalidade não é qualquer planta, não, é aquela que realmente confirma que é usada do mesmo jeito há centenas de anos. O barbatimão é uma dessas. O barbatimão tem registros históricos de 1780 que o pessoal já usava ela. É uma planta muito comum no Cerrado. E só um destaque aqui, não é só a Amazônia que é rica, não. O Cerrado é muito mais diverso, o Cerrado é a Mata Atlântica, tem muito mais plantas importantes do que a Amazônia, né? A Amazônia, claro, ela está em pé, por isso que hoje tem até um apelo em relação a ela. As outras foram mais destruídas, né? Então, claro que esses estudos são todos importantes. O batimão tem o nome de casca da virgindade, porque justamente, né, ele tem taninos bactericida, ele fecha os tecidos, então vai trazer uma proteção lá para a vagina, né? Verônica, eu não sei que planta que é, porque o nome popular é muito variado, né? Uhum. Verônica, no Amapá, talvez seja uma planta que eu nem conheça, né? Tá? Maravilha. Doutor Danilo, olha só, vou pegar o gancho também do que a professora disse na reportagem. No finalzinho, ela chama atenção para os dados de câncer ou doenças que são agravadas em virtude da falta de atendimento, sobretudo a essas mulheres, né, das populações ribeirinhas, onde o acesso é muito difícil, né? Elas acabam se valendo ali daquela medicina popular, já o chazinho, não faz o exame na hora certa, o que também é um perigo, né? A fitoterapia é reconhecida como uma prática médica, é reconhecida como especialidade em farmácia, como especialidade em nutrição. Então, assim, esse reconhecimento científico faz com que essas opções sejam também dadas pela preferência da pessoa, né? Pela oportunidade que ela tem de conhecer, de estudar, de gostar e de lançar mão disso, e não só porque não tem uma outra opção. Mas é importante que a gente lute para ter uma saúde pública e uma atenção primária otimizada para toda a população brasileira, inclusive essas populações ribeirinhas, né? Maravilha. Bom, e falando nisso, eu vou pedir licença para vocês agora, porque vamos conhecer uma iniciativa que virou política pública, é o projeto Farmácias Vivas, que distribui medicamentos fitoterápicos pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. O projeto foi incluído na Política Nacional de Assistência Farmacêutica. Algumas doenças, como hipertensão e diabetes, por exemplo, são tratadas com remédios convencionais aliados aos naturais. Atualmente, cerca de 2.100 unidades básicas de saúde, distribuídas em todo o país, disponibilizam plantas medicinais e fitoterápicos na atenção básica. Sobre o projeto, nós ouvimos a presidente da Associação Brasileira do Farmácias Vivas. Ela conta para a gente os detalhes, a origem e o funcionamento desse projeto, que tem várias frentes. Confira. O objetivo maior das farmácias vivas é levar a ciência das plantas medicinais para as comunidades, ou seja, comunidade organizada, organização não governamental e organização governamental. Importante frisar que existem modelos de farmácias vivas conforme o grau de complexidade. Por exemplo, o modelo 1, que é o mais simples, organiza-se um horto de plantas medicinais e orienta-se a comunidade a preparar corretamente os remédios caseiros, como chás, lambedores, cozimentos, ungüentos, etc. Também nós temos o modelo 2, onde se organiza o horto de plantas medicinais e se faz o beneficiamento primário dessas plantas, dessecando-as e tornando-as drogas vegetais, ou seja, o conhecido sachês. Daí orienta-se a preparação de remédios também caseiros, como os chás, os cozimentos, de uma forma correta e cientificamente balizada. Importante também é que o modelo 3, que é o mais complexo, ele atende o SUS. Por exemplo,
Normalmente adota esse modelo as organizações governamentais como os municípios, que instalam uma oficina farmacêutica para preparação de fitoterápicos. Esses fitoterápicos eles são preparados segundo técnicas farmacêuticas, como os xaropes, as tinturas, pomadas, elixir, etc., para atender justamente o usuário do SUS, porque eles vão para as unidades básicas de saúde e são prescritos por profissionais médicos, entre outros. Bom, agora que a gente já falou um pouquinho sobre ciência, avanços, pesquisas científicas e farmácias vivas, eu vou voltar aqui ao bate-papo com os meus convidados para a gente falar sobre mitos e verdades. Nós sabemos que esse tema, né, quando a gente fala de fitoterápicos, medicina alternativa, plantas medicinais, esse assunto envolve inúmeros mitos, verdades também, e a informação é de uma potência tão grande. Vou aproveitar meus convidados aqui para a gente desmistificar algumas questões. Vou começar com o doutor Danilo. Acho que a gente já abordou rapidinho lá no primeiro bloco, mas agora para a gente cravar se é mito ou verdade. Olha só, fitoterápicos e as plantas medicinais também, né? São naturais, portanto, não têm efeito colateral. Mito ou verdade? Não, isso é um grande mito, realmente, né? E a gente tem, assim, né? Recentemente eu falei sobre isso em umas lives que a gente estava falando aqui com os nossos alunos dos cursos de fitoterapia que a gente conduz. Em todas as plantas que nós utilizamos, tem um item muito importante que são os aspectos precauções, efeitos adversos, superdosagem, contraindicações, porque as plantas medicinais, elas contêm princípios ativos químicos, né, que podem ter efeitos farmacológicos muito parecidos com os medicamentos alopáticos. Então, pode causar superdosagem, intoxicação, efeitos adversos, podem ser contraindicados em várias situações. Tem plantas que são tóxicas, tem plantas que são letais, tem plantas que são alucinógenas, tem plantas de todo jeito. Então, não é porque é natural que não faz mal, isso é um mito. A gente tem que estudar cientificamente, saber a dose correta, quais as espécies devem ser utilizadas, em que situações, em que circunstâncias, e considerar possíveis contraindicações também. Doutora Maria das Graças, olha só, é verdade que para ser considerado um medicamento fitoterápico, deve apresentar apenas ativos vegetais? Sim, no conceito da Anvisa, da Organização Mundial da Saúde, sim. Então, por exemplo, tem produtos para emagrecer, fórmulas manipuladas ou vendidas nessas lojas de produtos naturais, que eles põem assim, né? Produto natural, contém só plantas, mas ali dentro tem anorexia, que é substância sintética, né? Que causa até dependência química, né? Então, sim, tem que ter só planta mesmo, só produto de só extratos ou drogas vegetais misturadas, porque senão não é considerado como fitoterápico. A senhora tocou num ponto aí, né, que é bem importante, porque tem muita gente tomando chá emagrecedor, que na verdade tem outras composições ali, né, doutora? Não tem chá para emagrecer, né, gente? Não tem milagre, né? Isso é outro mito. O brasileiro adora milagre, as coisas mais fáceis, né? Tudo assim cai do céu. Tem aquela vida desregrada, come de tudo, engorda, né? Não faz exercício, depois quer que um chá resolva a situação. Não é assim, né? Não tem milagre. Não. Isso aí. Pode ajudar de outra forma, mas não com emagrecimento. Doutor Danilo, pegando o gancho, olha só, há casos de toxicidade hepática provocada pelo uso inadequado de fitoterápicos. Então, isso é verdade? Quer dizer que mesmo tomando produto natural ali, eu posso ter um problema de saúde? Essa é uma pergunta muito boa, sabe? Porque a gente tem que estar assim, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Porque essa coisa de intoxicação hepática passou muito tempo sendo assim uma fonte, né, uma fonte não confiável de se acusar o fitoterápico de fazer mal. Porque quando existe um processo de intoxicação hepática, pode ter insuficiência hepática, você tem que considerar vários aspectos, e não só se o paciente tomou uma planta ou não. Tem que considerar a história pregressa dele, se ele já tinha doença hepática prévia, se ele tomava outros tipos de medicamentos, se ele é um alcoólatra, né, o tipo de alimentação dele, se tinha colesterol alto, se tinha esteatose hepática. Então, para você fazer uma relação de causalidade entre uma intoxicação hepática e o uso de um fitoterápico, tem que ser um estudo mais aprofundado. Não vale dizer assim, ele estava tomando chá, aí por isso ele teve a intoxicação hepática, teve insuficiência hepática por causa do chá. Bom,
Existem plantas que contêm princípios ativos que são potencialmente hepatotóxicos e, se usados em excesso, em doses excessivas e por tempo prolongado, podem causar isso. Ou em doses muito altas, podem colocar até mesmo em risco uma falência aguda, né, de um órgão como o fígado ou rins, mas teriam que ser doses muito altas, muito acima das terapêuticas, ou então o uso muito prolongado. Professora Maria das Graças, dar um exemplo? por favor. Posso dar um exemplo, só complementando? Por exemplo, a carqueja. Carqueja é uma planta que não pode ficar tomando muito, não, porque ela tem substância, já testaram nos ratinhos, e os ratinhos tiveram problema de fígado. O que o pessoal faz hoje? Diz que emagrece, voltando no negócio de emagrecimento. Aí a pessoa pega a carqueja, faz o chá, o litro, põe na geladeira, toma aquele negócio o dia inteiro. Não é assim, não. Mesmo dentro da geladeira, essas substâncias naturais, elas são muito delicadas. Elas decompõem, cresce micro-organismo, cresce fungo ali dentro. Chá tem que ser feito na hora, na dose certa e só para aquela doença. Então, carqueja é um problema aí atual, né? Que o pessoal está usando aí litros o dia inteiro. Aí, né, doutor? Não vai ter fígado que aguente um negócio desse, né? É verdade que chá de graviola, a graviola, ela combate o câncer ou cura o câncer? Já ouvi falar. Isso é mito ou verdade? Mito. O que acontece? O que está acontecendo hoje também, que a gente está há uns anos observando? Google, né? Doutor Google, né? Tem três, o nível para ver se a planta realmente tem eficácia ou não, são 3 níveis. Primeiro, testa in vitro. O que é in vitro? Pega a célula, pega a bactéria, pega o parasita e põe lá o produto da planta e vê se funciona. Depois tem os testes nos ratinhos e depois o teste nas pessoas. Tá? Então, muitas vezes, a maioria das plantas são testadas in vitro. O que aconteceu, então? O cientista, né, não sei se foi americano, sei lá quem foi, pegou a célula de tumoral, do tumor, pôs lá a graviola nós estamos falando, né? Não é isso? Isso. E aí a célula morreu. Mas no via oral, no ratinho, não funciona. Não funciona. Então, isso aí são essas contra-informações que tem, essas fake news, né? Que a pessoa pega lá um detalhe da informação e já leva para o dia a dia. Não. A planta, para ser considerada eficaz, ela tem que passar pelo ratinho, principalmente, né? Entendeu? Então, não cura câncer. Isso aconteceu com o ipê roxo. Tem várias plantas, né? Que foram testados em vitro, que o pessoal começa a badalar e vender, né, comércio, e ganham dinheiro, aí vai embora. Tem que tomar cuidado com essas informações. Vamos lá agora, doutor Danilo, olha só, o horário e a forma de ingerir os medicamentos fitoterápicos influenciam no resultado? Isso é mito ou verdade? Não, isso é verdade, por exemplo, né, vamos dar uns exemplos aqui. Tem uma planta laxante, que ela faz um efeito aproximadamente 6 horas, 8 horas depois do uso. É muito adequado você tomar ela à noite para ela fazer efeito no outro dia. Vou dar um exemplo assim como a cáscara sagrada, o sene, né? Que são laxantes de uso ocasional, para você usar assim por pouco tempo, né? Por alguns dias, né? Para dar uma deslanchada no intestino. Também não é para ficar usando por tempo prolongado, porque ela pode causar, além de dependência e de tolerância, pode causar também irritação no colo, pode causar até algumas lesões potencialmente pré-cancerígenas. Então, para usar por pouco tempo, é bom que use à noite. Já se você usa um laxante que é chamado assim, formadores de massa, como, por exemplo, as fibras solúveis, chia, linhaça, plantago, psyllium, eles costumam fazer efeitos assim 12 horas depois. Então, é bom você tomar, né? Você pode tomar ele até 24 horas depois, eles podem fazer efeito, dependendo da pessoa. Pode começar a tomar ele pela manhã e observar o funcionamento dele, né? E pode tomá-lo em jejum, né? Juntamente com bastante água ao longo do dia, para que ele vá fazendo esse efeito dele de melhorar o funcionamento do peristaltismo, do movimento intestinal suave, que pode fazer o intestino funcionar ou à noite ou no outro dia, porém sem cólicas. Para a gente finalizar, quais são as dicas, as orientações para quem nos acompanha, para conseguir fazer o bom uso, né, dessas plantas medicinais e dos fitoterápicos? A primeira coisa é escolher a planta certa e a parte da planta certa. Né, porque né, não tem princípio ativo na planta toda, não. A camomila é a florzinha, a canela é a casca, o boldo é a folha, né? Isso é importantíssimo. Onde é que acha essas informações? Cuidado com o Google, tem sites importantes aí, inclusive o do Seplant, né, que é do centro especializado lá tem muita coisa legal, depois vocês entram lá. E o modo de preparo eu considero o mais importante de tudo, porque imagina uma planta que foi estudada cientificamente, a grana que se gastou nessa pesquisa, não é? Nossa, a quantidade de gente que foi envolvido ali. Aí, de repente, descobre que aquela planta, o hortelã é uma beleza, que o hortelã é ótimo para problemas pulmonares. Alguém falou aí no começo, né?
Aí a pessoa vai lá, põe na panela e cozinha. Perde tudo no remédio caseiro. Então, assim, tanto aquelas plantas que gastaram uma grana para poder fazer a pesquisa, quanto da tradicionalidade. Imagina os povos, né? Lá nos primórdios, nossos ameríndios, lá 10 mil anos atrás, já usando a plantinha. Aí a Anvisa pega e fala, olha, essa planta é boa, ela tem comprovação. A pessoa vai para casa e faz um remédio errado. Então, isso é horrível. Então, como é que faz? Qual é a dica que eu dou? Planta aromática, aquela que tem cheiro, que tem um aroma, capim-santo, hortelã, manjericão, camomila, não pode cozinhá-la, não pode ter. Funcho, erva doce, não pode. Tem que fazer infusão, o que é? Coloca material numa vasilha, joga água quente, fervente por cima, só essa água quente jogada por cima já extrai o princípio ativo e deixa esfriar. Outras plantas tem que cozinhar, por exemplo, espinheira santa, o chá de romã para fazer, da casca de romã para fazer o gargarejo, que não deve beber, é só o gargarejo. E isso tem que cozinhar, porque o princípio ativo está muito grudado ali, naquela casca. E, aproveitando o gancho do doutor aí também, essas plantas laxantes, o sene, por exemplo, tem que fazer com água fria, é a maceração a frio. Trançagem, tem plantas que o princípio ativo tem quantidade tão grande, eles são tão solúveis em água, que só de colocar na água fria já consegue extrair. Então tem que prestar atenção nesses preparos, senão você vai detonar o seu remédio maravilhoso, né? Doutor Danilo, por gentileza, suas considerações finais, suas orientações para quem nos acompanha, para a gente fazer um uso com qualidade, garantir bem-estar, a saúde, sem dor de cabeça. Isso mesmo. Muito obrigado pelo convite, prazer estar aqui com a doutora Maria das Graças e com você, Rafaela. E confirmo também com o que a doutora falou agora, é fundamental estudar, ler, pesquisar, né? Antes de poder utilizar assim de forma inadequada, né? Para poder fazer o uso correto. Eu queria mostrar também aqui alguns livros interessantes. Olha esse livro, não sei se a professora conhece, um livro escrito assim por 3 páginas de autores, na Farmacopéia Popular do Cerrado, foi editado em Goiânia, lá pela articulação Pacari, lá de Goiás, né? Falando sobre as plantas do Cerrado, tem uma série de plantas tradicionais, assim, poucas conhecidas ainda, assim, da ciência, né? Mas da população muito bem. E livro da minha autoria, Ayurveda, que tem aqui as plantas medicinais ayurvédicas, é um livro que está na editora Pensamento, né? Ayurveda, Saúde e Longevidade. E esse aqui eu participo como coautor, Essência da Saúde, e também uma recomendação para quem quiser participar mais, assim, de conhecer esses movimentos da fitoterapia, pode participar de forma gratuita da nossa comunidade Portal Veda, que está lá no Telegram. Para você participar, entra no meu Instagram, @DaniloMaciel_Carneiro, aí você clica lá no link da bio, tem lá a comunidade Portal Veda, que é gratuita, aberta, e a gente está sempre divulgando informações, vídeos, palestras, literatura, livros, né, para todas as pessoas poderem ter acesso ao uso mais científico, mais consciente, mais racional. Esqueci de falar que eu sou aposentada da universidade, mas eu criei aqui em Tiradentes um instituto, chama Instituto Caiapiá. Caiá com YPA, tá? Onde a gente está dando continuidade a esses trabalhos todos. Está no Instagram também, na hora que o doutor falou Instagram, eu lembrei. Caiapiá Tiradentes, então lá tem muita coisa legal também, tá? Quero ver, vou lá. Maravilha, vamos sim, vamos acessar, vamos prestigiar e muito obrigada, viu? Pelas dicas, pelas orientações, pela troca aqui, pelas informações todas, pela participação de vocês. A gente vai para o intervalo rapidinho, daqui a pouco o Viver Melhor fala sobre as punks, plantas alimentícias não convencionais. Do cultivo aos benefícios, você vai conhecer o valor nutricional e o sabor dessas plantas. A minha convidada é a nutricionista Verusca Davi Barrios, pesquisadora do Núcleo Ciência, Cultura e Comida da Faculdade de Saúde Pública da USP. É já já. Viver Melhor está de volta e hoje é sobre os benefícios das plantas. Nos primeiros 2 blocos, nós falamos sobre os fitoterápicos e as plantas medicinais. Neste último bloco do programa, apresentamos a potência das chamadas punks, as plantas alimentícias não convencionais. Apesar de não serem populares na dieta, no dia a dia do brasileiro, essas plantas são grandes aliadas para a conservação do meio ambiente e para uma alimentação mais saudável e nutritiva. As folhas, frutos, verduras e raízes já são apostas em alguns restaurantes, com clientes fiéis. Confira na reportagem. Da natureza para o prato.
Um cardápio diversificado com alimentos coloridos e mais nutritivos. Esta é a proposta deste restaurante que fica em um bairro da área central de Brasília. Desde 2019, ele conta com vários pratos onde as plantas alimentícias não convencionais, as punks, são protagonistas. A gente começa a estudar as punk para resgatar essas plantas que são tradicionais, que muitas vezes estão na nossa história, na nossa infância, na infância das pessoas, em outras regiões. E aqui a gente trabalha muito com resgate de memória, com uma alimentação afetiva, uma comida caseira. A gente utiliza ora pronobis, azedinha, vinagreira, flores comestíveis, né? A maior parte das flores comestíveis são consideradas plantas alimentícias não convencionais. O local não tem um cardápio fixo, mas neste semestre a lasanha com molho branco, ora pronobis e espinafre é o carro-chefe. Tem ainda a torta de jaca verde com tempero indiano e jaca verde ao molho barbecue. Quem prova garante que as receitas são saborosas, sem contar nos benefícios à saúde. Elas trazem muitos benefícios para diferentes processos internos no organismo da gente. Faz uma diferença muito grande na vitalidade da gente, né? A possibilidade de poder comer produtos mais naturais, mais saborosos. Eles duram mais, inclusive, na geladeira do que os que a gente compra geralmente em mercado normal. Além do que a gente evita consumir um monte de químico que geralmente estão nas outras verduras que não são plantadas de forma orgânica, né? Eu consumo desde criança, porque minha mãe fazia coisas medicinais pra gente com essas plantas. Eu gosto muito do peixinho, porque dá pra fazer... Eu sou vegetariana, então consumir isso pra mim é bem importante, até pra questão nutricional, né? Mas o peixinho e a bedoega também, que eu não sei se é a bedoega em português, mas... Ele é uma plantinha que ajuda também você a fazer um remédio, tipo quando você está gripado com tosse, ajuda bastante. Henrique, de 12 anos, também é adepto dessa culinária. Quando monta o prato, ele procura fazer escolhas saudáveis e equilibradas. O arroz e feijão não faltam, mas as folhas vegetais e porções de plantas comestíveis também estão lá. Gosta tanto que planta as punks em casa. Eu crio punks. O meu principal interesse são as flores comestíveis. E eu adoro essas punks. Perguntado sobre o sabor e as características das plantas, a resposta vem na ponta da língua. Cada uma tem uma peculiaridade, né? Por exemplo, a capuchinha, a flor dela tem um gosto mais apimentado. O interessante dela é que consegue comer a folha e o caule. Cada uma tem uma peculiaridade especial. Os ingredientes que não são fáceis de serem encontrados em supermercados ou feiras são plantados pela empresária ou produzidos por produtores locais que cultivam punks e orgânicos. Em geral, as punks são plantas mais resistentes que demandam menos cuidados. Estima-se que o Brasil tenha cerca de 10 mil espécies de punks, dado que é difícil de ser comprovado pela baixa produção de pesquisas sobre o tema. Entre as plantas alimentícias não convencionais mais conhecidas estão as folhas de abóbora, ora pronobis, taioba, inhame, pitanga e graviola. Muitos não conhecem ainda, não ouviram falar, então vem perguntas sobre como é que é o sabor, né? Tem uma grande parte das plantas alimentícias não convencionais que tem uma mucilagem, que tem uma questão da viscosidade, que traz uma curiosidade, mas por que tem isso, né? Como amenizar isso, como que prepara. E é isso, o que a gente precisa hoje é aumentar a informação para as pessoas saberem como preparar isso em casa e aumentar o consumo, aumentar a comercialização desses produtos. Bom, e agora para a gente falar mais sobre as punks, eu converso com a nutricionista Verusca Davi Barrios. Ela é uma das organizadoras do livro Punk, Hortaliças Tradicionais e Técnicas Culinárias na Nutrição Hospitalar. E é também a pesquisadora do Núcleo Ciência, Cultura e Comida da Faculdade de Saúde Pública da USP, Universidade de São Paulo. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada, Rafaela. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Prazer é nosso, doutora. Bom, olha só, o nome já é autoexplicativo, né? As punks. Mas, tecnicamente, quais são as características, o que uma planta precisa ter para ser enquadrada nessa categoria?
É isso mesmo, o nome ele já é autoexplicativo e o que determina um alimento ser punk é justamente ele não ser um alimento convencional, um alimento comercializado convencionalmente nos mercados. Então, eu gosto muito do termo também hortaliças tradicionais, justamente porque ele vem com esse apelo aí de ancestralidade, né, de uma afetividade nesse alimento. Eles, eventualmente, são muito mais encontrados em feiras orgânicas, em pequenos produtores, às vezes hortas urbanas, comunitárias. Então, a gente vê muito isso. Nos nossos quintais, né? No quintal da nossa avó, no quintal aí de um parente que, às vezes, vive numa área rural. Então, a gente consegue encontrar com muita facilidade essas plantas. E no mercado convencional, ou seja, no supermercado, nos grandes centros aí que comercializam, elas não estarão presentes justamente porque ela não tem essa produtividade em massa que um alimento convencional como uma hortaliça, uma alface, uma rúcula tem normalmente. Doutora, eu citei agora há pouco na reportagem, né, a pitanga e graviola. E aí, muitas pessoas se perguntam, né, ou devem estar se perguntando, acho que ela se enganou. Graviola é punk. Então, tem algumas frutas que a gente acha que é fruta, mas está dentro da categoria de punks, né? Não só essas, como outras. Eu queria que a senhora citasse. E por que elas são enquadradas nas punks e não na fruta? Muito, muito interessante. Você também falou da Ora Pronobis, que é um outro exemplo de alimento que muitas vezes, em algumas regiões, elas são consideradas punk, né? Elas não são convencionais, portanto, elas são aí diferentes. Em outras regiões, elas já fazem parte da alimentação regional. Então, a Ora Pronobis, por exemplo, em Minas Gerais, faz parte do hábito local, do consumo, inclusive até de algumas preparações típicas regionais de Minas Gerais. Então, a pitanga, assim como você citou, em algumas regiões elas não são presentes, as pessoas não têm o hábito nem de cultivar, nem de ter ali próximo da sua região, portanto, ela acaba sendo considerada uma planta alimentícia não convencional naquela região, regional. E a gente tem vários exemplos. Então, no norte do país também a gente tem o jambu, que é uma punk aqui no sudeste, muito visitada enquanto punk, e no norte ela faz parte aí da culinária local, de alimentos e preparações. Então tem essa peculiaridade também. Mas elas são de fato ricas em vitaminas, minerais. Com relação ao valor nutricional, lógico que cada tipo de alimento vai dar ali, né, vai ser fonte principal de um determinado nutriente que vai fazer aí o bem para a pessoa. Mas o que eu gosto sempre de frisar é que o fato de a gente olhar para esses alimentos e para essas oportunidades de colocar na nossa alimentação, eu vou com certeza estar substituindo o consumo de alimentos ruins, maléficos, né? Então alimentos ultraprocessados, eu vou estar substituindo por esses alimentos, que são as punk, né, que a gente está falando aqui, e vou estar diminuindo essa monotonia alimentar. Então, eu acho que a grande sacada da punk, do uso de punk, da inserção de punk num cardápio, como a gente viu na imagem e do nosso livro, né, na nutrição hospitalar, é a gente reduzir essa monotonia alimentar, ou seja, aumentar a biodisponibilidade de outros alimentos, né? Então, experimentar alimentos diferentes, onde eu vou ter um potencial nutricional muito melhor. Eu vou ter mais fibras, eu vou ter mais cálcio, vitamina D, então micronutrientes e macronutrientes, né? De uma forma muito mais biodiversa. Eu quero que a senhora mostre agora o livro, né? É um e-book, gente, mas ela tem a versão impressa. Conta pra gente de onde surgiu a ideia e todos podem ter acesso, viu? É um e-book gratuito, foi lançado recentemente. E aí, a senhora traz o quê? Receitas, compartilha dicas, conta pra gente. É isso mesmo, esse aqui é o nosso xodó, ele tá
disponível, acessível a todos de forma gratuita. E esse livro, ele surgiu de um projeto de pesquisa, né, de uma vontade mesmo, de um grupo de pessoas de introduzir na alimentação hospitalar, que é onde a gente imagina que aquela pessoa que está ali precisa de muito mais saúde no prato, né, porque ela está debilitada, e a gente teve aí a ideia de desenvolver algumas receitas e algumas inserções de algumas punk dentro desse cardápio hospitalar. E participou desse projeto uma série de pessoas, estudantes de graduação de nutrição, o pessoal do Instituto Central do Hospital das Clínicas aqui de São Paulo também participou com esse olhar bem técnico em relação a de fato colocar na prática hospitalar, assim como agroecólogos, né, pessoas aí envolvidas com o plantio. Então foi um trabalho de muitas mãos e que resultou nessa discussão primeiro, né, inicial de como colocar isso em prática dentro de um serviço de nutrição hospitalar. Então a gente tem capítulos falando disso, e a melhor parte, a parte mais gostosa, que são as receitas, o detalhamento de algumas punk das que a gente utilizou ali, então como ela pode ser cultivada, o que ela tem ali de benefício nutricional e principalmente de técnicas culinárias, porque até ouvindo a matéria, uma das dificuldades é a gente saber como fazer essas plantas, porque como elas não são convencionais, algumas requerem uma técnica de cocção diferenciada, de pré-preparo diferenciada. Então, as técnicas culinárias, elas são muito importantes para a gente poder, de fato, colocar no prato da pessoa, né, do consumidor, esse alimento para que ele possa se beneficiar. Qual foi o maior desafio na realização da obra ou na execução das receitas? No projeto, o mais desafiador é a gente conectar essa inserção desses alimentos com a dietoterapia, porque dentro da área hospitalar a gente tem uma série de demandas, cada paciente tem uma determinada demanda e que a gente precisa adequar isso num todo. Agora, quando a gente pensa de maneira geral, não só na nutrição hospitalar, para mim, o que eu vejo o maior desafio realmente é encontrar esse alimento de fato verdadeiro, porque como elas não são convencionais, às vezes a gente não conhece a carinha, né? Então, na reportagem falou de beldroega, né? A menina falou de beldroega. A beldroega, ela é uma plantinha que ela facilmente pode ser confundida com uma outra que não é convencional, porque o formato dela é muito parecido com outras até que se usa na jardinagem. Então, acho que o maior desafio é o conhecimento de fato, para que a gente possa comprar e adquirir aquele alimento que a gente quer, aquela punk determinada. Então, quais os cuidados que o consumidor deve ter? Esse aí é fundamental, né? Conhecer a procedência, saber se de fato aquela é uma punk, porque imagina, se comer a planta que não é a planta alimentícia, a pessoa pode ter uma intoxicação ou qualquer outro problema de saúde, né, doutora? Exatamente, ela pode estar consumindo algo que não é alimentício e que vai trazer um malefício para ela naquele momento. Então, o que eu falaria assim, eu quero começar a consumir punk, o que eu faço? Primeiro, a gente tem disponível na própria internet cursos que ajudam a explicar e a apresentar esse alimento para a população. Então, buscar esses workshops, esses seminários ou esses cursos que mostram de fato como é esse alimento e, principalmente, se conectar com o produtor, o pequeno produtor. Então, feiras agroecológicas, né, feirinhas de bairro, tá ali do lado, próximo daquele agricultor que vai poder ali também te ensinar e te inserir nesse mercado, nesse mundo de forma gradativa, né? Então, acho que esse é uma grande orientação que eu faria para o público em geral que quer começar a consumir. E
pode começar na sua própria casa, fazendo um vasinho, né, de uma plantinha que já seja ali conhecida e começa a consumir, e aos poucos ela vai introduzindo isso na família, no seu cardápio e tudo mais. E parece que o cultivo é bem fácil, né? Elas são fáceis de serem cultivadas ali, não requer, não tem um trabalhão danado para que dê certo, para que a planta seja a rega. Acho que todo esse envolvimento no cuidado é mais fácil do que uma planta tradicional, né? Sim, sim. Quando a gente pensa num canteiro de punk, num canteiro de planta convencional, a gente vê que é muito mais fácil o cultivo da punk. Muitas vezes ela é perene, ela se adapta a uma baixa irrigação, então a gente consegue usar menos água. Por isso que esse processo agroecológico é tão sustentável. Mas olha só, posso pegar direto do pé ali e consumir? Não, tem que lavar primeiro, né? Como é que é o consumo? Sim, com certeza. Existe um pré-preparo, é muito importante. E existem algumas punk que a gente não pode consumir crua, ela precisa obrigatoriamente passar por um processo de cocção. Então, por isso que o entendimento desses alimentos é muito importante para a gente poder, de fato, receber o benefício que eles têm. Então, no caso do cambuci, é um fruto, ele é colhido, ele é extraído da natureza, né? Ele pode ser consumido cru ali, como uma fruta mesmo, mas a gente tem, por exemplo, a taioba, que é uma outra punk super conhecida, assim, de modo mais gastronômico, que a gente não pode consumir crua. É uma folha onde a gente precisa passar por um processo de cocção para retirar algumas toxinas aí que fazem mal aí para o nosso organismo. Então, é muito importante ter esse preparo, esse cuidado. Bom, e uma ferramenta para ajudar a gente a conhecer melhor essas punks é o teu livro. Eu quero agradecer demais a sua participação, mostrar mais uma vez a obra, como ter acesso. Conta pra gente. Bom, ele está disponível para download no site do grupo. Vocês podem ter um acesso mais rápido pela bio do Instagram, @jabuticabafsp. Lá ele já vai direcionar direto para o site, fica mais fácil. Maravilha, a gente já deu o endereço aqui para quem quer ter acesso, uma excelente porta de entrada aí para a gente conhecer melhor esse universo das punks. Verusca, quero agradecer demais a sua participação, viu? Parabéns pelo teu trabalho, pelo projeto, né? Toda a equipe que participou. Agradeço sua participação, suas orientações, suas dicas aqui conosco. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, um prazer enorme e estamos lá com o grupo à disposição de vocês. Muito obrigada, até a próxima. Tchau, tchau, Verusca. Muito obrigada a você também que nos acompanhou em mais uma edição. Viver Melhor volta na próxima semana. Tchau, tchau.